paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Como vai? Como você está? Tudo bem? Sou o evangelista Jackson e serei o professor da lição número 6, A Perda da Educação no Lar, da nossa revista do quarto trimestre, que tem como título A Família Restaurada por Deus. Que possamos nesse momento, nesses minutos em que estaremos juntos, aprender mais a palavra de Deus e aprender aqui, como diz a nossa lição, o nosso título, A Perda da Educação no Lar, entender o que é educação no lar, entender como é importante a obedecer pai, mãe e seguir os preceitos sagrados das escrituras sagradas em nossos lares. Mas primeiro vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede estar mais uma vez aqui para aprender de Ti. Abençoe, Pai, os lares, abençoe, Senhor, a cada família, abençoe, Senhor, o pai, a mãe, os filhos, abençoe, Senhor, o núcleo familiar e que possamos resistir aos dias maus e que possamos resistir a todo vento de coisas que vêm e quer balançar e quer destruturar a família, que é a ordem sua família, que é a instituição criada pelo Senhor. Nos ajuda agora a compreender a sua palavra e a compreender esta lição. É que eu lhe peço. Amém e amém. A lição, portanto, vai falar sobre a perda da educação no lar, e a Bíblia diz, o nosso texto principal, encontra-se em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, especificamente a segunda parte de Gálatas, no versículo 7. O versículo inteiro fala sobre: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Para meditar, onde estão as Eunices e as Loides, para ensinar seus filhos e netos a palavra do Senhor nos dias de hoje. A fundamentação bíblica encontra-se em 2 Timóteo, capítulos 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 15. O objetivo já da lição: compreender que a escola faz escolarização e que a família trabalha a educação no lar. Objetivos específicos: entender que a família precisa trabalhar a educação em casa, compreender que é necessário o ensino na infância para a formação do caráter e a vida espiritual da criança, e entender que a casa é a primeira escola. Portanto, meus irmãos, essa lição é importantíssima, porque vivemos uma época em que existem processos, existem movimentos que querem adentrar as nossas casas, que querem entrar nos nossos lares, querem desvirtuar o processo educacional que pais devem dar a seus filhos, que querem entrar nos lares com ensinamentos complicados, errôneos, com ensinamentos que deturpam a palavra do Senhor. Mas rogamos a Deus, nosso Senhor e Salvador, que tenha piedade de nós, que venha com a sua graça e misericórdia em nossas vidas, para que não caiamos nas astutas ciladas do inimigo. Mas nós estamos vendo um cenário de pós-modernidade em que a ideia é que as instituições mais valiosas que existem, elas, segundo algumas pessoas que defendem esse momento que a gente vive, defendem que a família não vale nada, defendem que não temos que dar importância para a família, mas entendemos, baseados nas Sagradas Escrituras, que a família é fundamental, a família é alicerce, é da família que vem a sociedade, é da família que todas as coisas vêm. Por isso, meus irmãos, que possamos defender a família, que possamos defender os princípios familiares, os valores familiares e entendermos que a educação, que o processo educacional, ele acontece, se faz, se estrutura e ele é processado no lar, na família. Uma criança que é muito bem educada, uma criança que é instruída nos caminhos do Senhor, uma criança que tem um processo educacional correto, ela será um cidadão melhor, uma pessoa melhor, um pai de família melhor, uma mulher melhor, um homem melhor, porque aqui nós estamos aprendendo e vivenciando a palavra de Deus. Tantas modificações e crises que acontecem hoje querem deturpar o que significa o conceito de família, mas isso não acontecerá, pois estamos abaixo da palavra do Senhor e da mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Educar dá trabalho, muito trabalho, e a transformação do povo de Deus da sociedade precisa começar na família. Que possamos prestar atenção nisso, educando, instruindo, levando a palavra de Deus. A lição está subdividida em alguns tópicos para melhor compreensão daquilo que o autor quer nos passar. O tópico 1, educação começa no lar. Muito se discute sobre isso. Onde começa a educação? Na escola, no lar, em casa, na rua? Bom, educação começa no lar. Os primeiros processos educacionais que uma criança absorve, que uma criança retém, vem do seu pai, da sua mãe, seus avós, seus tios, enfim, as pessoas que estão ali no âmbito da familiaridade. Educação
começa no lar. A responsabilidade da educação é do lar. A escola faz sua parte em um processo que nós chamamos de escolarização, onde o ensino é levado a cabo. Na escola você aprende português, história, ciência e matemática, as matérias que vão dar sustentação científica para a sua vida. Na casa, ou seja, no lar, a família ela vai trabalhar valores, crenças, ideias, moralidades, éticas, enfim, coisas importantes. O ponto 2 fala sobre ensinando as crianças a se comportarem bem. Ensine a sempre cumprimentar e se despedir quando estiver em qualquer ambiente. E aqui, a partir do ponto 2, o autor nos dá algumas instruções, nos dá alguns ensinamentos, alguns pontos em que nós devemos ensinar a criança para uma prática diária de boa educação. Ao ensinar essa criança essas práticas diárias, a ideia diárias é que essas práticas sejam introjetadas na sua memória e que ela possa, portanto, vivenciar e praticar cotidianamente essas ações. Primeiro, ensine a sempre cumprimentar e se despedir quando estiver em qualquer ambiente. É muito chato quando chega alguém, quando vem alguém, não cumprimenta uma pessoa, não fala com fulano ou beltrano, não cumprimenta na entrada e também não cumprimenta na saída, na despedida. Ensinemos, portanto, essas boas maneiras, que é importante, né? Cumprimentar, se despedir, que estão presentes no meio em que ela se encontra. Ensine a arrumar tudo aquilo que ela desorganizou ou que os pais pedirem. Preste muita atenção aqui. Ensine seu filho a organizar o seu quarto, a sua cama, os seus brinquedos. Não faça esse trabalho por eles, porque eles vão achar que vai ter sempre alguém que fará esse trabalho por eles. Se eles fizeram isso, se eles arrumaram alguma coisa, vá lá e fale para ele, olha, você tem que fazer tal coisa, você desarrumou, você deve arrumar, você deve organizar aquilo que você desorganizou. Isso vai dar a ele um senso de responsabilidade e, mais ainda, um senso de que ele deve valorizar aquilo que ele tem. Ensine a usar sempre o por favor, quando for pedir alguma coisa. Mostre para ele que numa relação na sociedade, nós tratamos com outras pessoas, nós vivemos e tratamos com outras pessoas. E uma boa educação, uma palavra amiga, uma palavra de por favor, né, para pedir alguma coisa, é fundamental para criar um vínculo, um laço com a pessoa que está recebendo essa informação. Ensina a pedir desculpas. Saber assumir um erro é outro item fundamental para a educação infantil. Muitos pais, infelizmente, nos dias de hoje, não querem dizer que seus filhos erram, não querem imputar erro aos seus filhos, não querem dizer, meu filho não erra, meu filho é santo, meu filho faz tudo certo. É mentira, nós erramos, os filhos erram, os pais erram, todo mundo erra e é necessário pedir desculpa. Você não está criando um super-homem, uma super-mulher, um super-menino, uma super-menina. O seu filho erra e erra muito. E é necessário que ele aprenda com o erro e é necessário que ele peça desculpas pelo que ele faz. Uma criança que não assume que fez uma coisa errada se torna um adulto inconsequente, que não terá remorso por fazer nenhum tipo de atitude errada. Ele vai fazer tudo o que é errado, mas como ele não foi ensinado a pedir desculpa, ele não foi ensinado a pensar que aquilo que ele estava fazendo era errado, tudo que ele vier a fazer, ele vai achar que está certo, o que vai gerar um adulto problemático, um adulto antissocial, um adulto que não respeita a relação com outras pessoas e não respeita a própria sociedade. Incentive o seu filho a pedir desculpas, a falar por favor, ensine-o, portanto, a boa maneira, porque isso vai ajudar muito no futuro. Ensine que falar palavrões é pecado. Às vezes, você num momento de raiva, num momento de estresse muito elevado, você acaba falando um palavrão, você acaba falando uma palavra de baixo calão, uma palavra que é ruim, né? E às vezes seu filho está perto. Preste atenção, pai e mãe que estão presentes aqui, escutando e vendo esta aula. Nossos filhos aprendem porque eles enxergam em nós, eles nos observam, eles aprendem olhando para nós e repetindo aquilo que nós fazemos. Nossos filhos mais novos, ali, 4, 5, 6, 7 anos, 3 anos, eles estão nesse processo de aprendizagem da repetição. Então, se ele vê um pai falando palavrão o dia todo, o que você acha que ele vai fazer? Vai falar palavrão o dia todo. Se ele vê um pai que bebe o dia todo, ele poderá se tornar uma pessoa que também acha que bebida é tudo bem e vai beber o dia todo. Ou um fumante vai fazer a mesma coisa.
Nós somos exemplo para nossos filhos, nós somos exemplo, nós somos espelho, nós devemos nos cuidar, porque nós estamos aqui na nossa casa, nós temos em nossas casas crianças, pessoas que se espelham em nós, que olham em nós e buscam em nós uma referência. Sejamos referência daquilo que é correto para os nossos filhos. Ensine a não brincar com a comida, nem ficar resmungando à mesa. Em um cenário mundial em que nós temos milhares de pessoas passando fome, é muito ruim quando você está na mesa e a criança não dá valor àquilo. Quanto foi necessário, quanto trabalho foi necessário para que aquela comida chegasse à mesa. Ensine o seu filho a ser grato à mesa. Ensine seu filho a entender que aquilo que está ali foi Deus que concedeu a ele, né? Concedeu ao seu pai e à sua mãe condições de terem um trabalho e concedeu a partir do trabalho condições de adquirir o alimento que está ali à mesa. Uma coisa importante que ajuda também nesse processo é não deixe de orar antes de iniciar o alimento. Não deixe de orar, não deixe de agradecer a Deus. Orem em família, sentem-se à mesa, deem as mãos e orem agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará na sua família. Ensine o seu filho a orar, a ser grato a Deus, e ele vai olhar para aquele alimento de uma outra forma, ele vai sentir que precisa daquele alimento, porque ele vai entender que aqui tem muito mais do que mero alimento que está na mesa, mas é todo um processo de gratidão ao Senhor, de estar presente próximo a Deus, um sentido de paternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sente com seu filho e explique por que ele deve se portar de forma educada à mesa e não ficar reclamando dos alimentos. Que ele não fique, mas ensine a ele, tendo sempre a perspectiva de que a Bíblia Sagrada te ajuda bastante nisso. E ensine a não desperdiçar. A sustentabilidade também é um assunto que precisa estar presente na hora de ensinar regras para as crianças. Muitas vezes as crianças desperdiçam coisas. Nós conhecemos lares e casos de crianças que têm muitos brinquedos, mas são todos quebrados, jogados, a criança não dá valor, o pai fica dando brinquedo para aquela criança, ela não está nem aí mais, ela fica desperdiçando, jogando fora, quebrando, e para ela não importa. Ensine a criança que tudo tem valor, que tudo aquilo que ela tem que ser valorizado, porque foi custoso adquirir. Mostre para ela, portanto, que aquilo que ela carrega, que ela tem no seu quarto, aquele carrinho, aquela boneca, aquele brinquedo, aquela bola, enfim, ela precisa valorizar. Ensine a não desperdiçar as coisas à sua volta. Ensine ela a apagar a luz quando sai de um ambiente, desligar a luz, fechar bem as torneiras, não colocar no prato aquilo que ela não vai comer. Enfim, dessa forma você vai criar uma criança consciente da sua ação no mundo. E aqui o último ponto dessa parte, ensine a sempre prestar atenção quando alguém estiver falando com ele e falar de forma educada. E aqui vale um adendo aqui importante, nessa nossa época que nós vivemos, que é a época da internet, a época dos celulares. Muitas vezes você está na sua casa falando e aí teu filho está lá com o celular e você falando. E ele com o celular, e você falando. Aí você pergunta, fulano, o que eu falei? Não sei. Por quê? Porque a mente dele estava aqui, ó, no celular. A mente dele estava totalmente naquele aparelho, né? Ensine o seu filho a ouvir. Ensine o seu filho a prestar atenção quando outras pessoas falam. Ensine seu filho a ser cuidadoso com as pessoas. É fundamental que ele seja assim, porque aí você vai ter uma criança educada e uma criança que vai saber ouvir e se relacionar com outros. No ponto 3, a educação no lar para a formação do caráter. Uma boa educação no lar gera pessoas de caráter forte, de um bom caráter, tá certo? O caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão máxima da personalidade. É a maneira de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com os princípios, valores e ética de cada um. A criação dos filhos é um trabalho temporário. Um dia terão de sair de casa. E que tipo de ensinamento você deu para seu filho? Se você deu um ensinamento correto, ele será uma pessoa de caráter, em que a personalidade dele será correta e ele viverá tranquilamente em sociedade. E o último tópico da lição, a educação no lar se dá mais pelo exemplo. Nós já falamos um pouco sobre isso, vamos então dar aqui uma pincelada geral. Como se dá pelo exemplo? Os pais são modelos para os filhos. Nossos comportamentos são modelos para nossos filhos. Nosso modo de agir é modelo para nossos filhos. Tenhamos cuidado. Não brigue com a sua esposa ou com o seu esposo na frente do seu filho. Vai ter uma discussão?
Vá até o quarto, tranque a porta, discuta ali se tiver uma discussão, né? Mas não faça na frente do seu filho, porque eles vão achar que é normal. Eles vão achar que é normal o bate-boca, aquele debate, e eles vão crescer achando isso. Seja modelo. Se você é um cristão, seja modelo de cristianismo na vida do seu filho. Vá à igreja, fale sobre Jesus, ore com seu filho, leia a palavra de Deus, ensine o bom caminho. Ensine o bom caminho que ele deve andar, seja modelo. Aqui tem um ponto chamado a lateralização. A psicologia chama este processo de lateralização. É o tempo da identidade e imitação, quando as crianças aprendem a imitar tudo. Se você é um modelo para o seu filho, se você é visto como modelo, logo você será imitado também. Preste muita atenção nisso. E a falta de coerência no ensino. Tá? Muitos pais frustram-se na educação de seus filhos por causa de suas próprias incoerências. Está existindo um conflito entre o que é ensinado e o que é de fato praticado. O que você ensina, pratique, para que isso não gere uma confusão na cabeça do seu filho. Se você ensina tal coisa, não faça de outra forma, porque ele vai pensar, poxa, meu pai fala uma coisa e ele está praticando outra. Fale e faça de forma correta e coerente, né? O que você falou, pratique o que você falou. A educação espiritual começa no lar, leia a Bíblia, ore com seu filho na hora do alimento, na hora de dormir, sim, se possível. E seria muito bom que todos fizessem um culto doméstico nos seus lares, um tempo ali, uns reservado para cantar alguns hinos, falar da palavra, né? Uma comunhão em família. A educação espiritual começa no lar. E as disciplinas espirituais e seus propósitos. Nós temos que ler a palavra, ouvir, ler, né? Contato com a Bíblia, oração, comunhão, e assim constituiremos uma família saudável e correta na presença do Senhor. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, que possamos entender essa mensagem e que possamos vivenciar uma família sadia e correta em Cristo Jesus, ensinando a educação no lar, para que assim todos possam conviver bem, para que criemos nossos filhos na sã doutrina e que possamos criar também cidadãos corretos para a sociedade e para o mundo. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.